Fala aí galera, beleza? Josa aqui no seu mês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns jobbers que, apesar de serem jobbers, eles eram bastante queridos pelo público da WWE. Antes de começar, claro, eu gostaria de pedir a vocês que deixar seu like no vídeo. Eu sei que eu não aqui no canal, se inscreva. Para abrir a nossa lista com o pé direito, vamos falar do R-Truth, cara. R-Truth com certeza é um dos grandes jobbers que a gente teve na WWE. E R-Truth, pelo menos ao meu ver, é o jobber mais querido pelo público da empresa. O público gosta muito de R-Truth. Até porque R-Truth, ele nunca foi um cara forçado em seu personagem de jobber. Ele sempre foi bastante natural. Sempre conseguiu fazer a gente rir. E eu acho impressionante que quando o R-Truth tem destaque, seja no que for, ganhando algum cinturão ou em alguma rivalidade, ele consegue ter destaque de forma bem natural, sem ser forçado. Eu acho impressionante isso. Eu sei se vocês lembram daquela vez lá em que o R-Truth no passado, ele tinha um amigo chamado Juquinha, que era um moleque invisível, que ele ficava andando com ele, tá ligado? Pegava na mão do garoto e ficava andando. Aí depois de um período em que o R-Truth, ele dizia que ia participar de um combate, sendo que ele nem tava no combate. Ou daquela vez que ele foi participar do Royal Rumble, e tipo, ele entrou no Royal Rumble, só que ele pegou uma escada e colocou no meio do ringue, como se fosse um Money in the Bank, sendo que o combate não era Money in the Bank, era Royal Rumble. Ou da vez em que ele ganhou o título americano do Nakamura com um bot, que foi bastante engraçado, diga-se passagem, mas ele fez um reinado bastante interessante, porque ele ficou se fazendo de garotinho, aqueles garotinhos que tem herói. O herói dele no caso é o John Cena. Aí tem um momento do combate que ele ficava imitando o John Cena, lá os golpes do John Cena, ou até imitando até as formas na qual o John Cena vencia os combates. Era bem engraçado, cara. O R-Truth, ao meu ver, é o jobber mais querido que a gente tem na WWE. Mas também tem outros nessa lista. Assim como também o Chapinha Heath Slater, cara. O Heath Slater também foi um outro jobber que a gente tem na WWE, porque hoje ele não está mais na empresa. Mas foi um outro jobber que a WWE, ela deu um alto hype para ele. O público gostou bastante de Heath Slater. Foi um dos jobbers mais queridos que a gente teve na empresa. Desde que ele surgiu lá na empresa, o público já achava ele muito engraçado, via que ele levava jeito para ser um personagem bastante cômico. Aí mais adiante, as storylines nas quais ele se envolvia, mesmo ele sendo o heel inicialmente, a galera gostava muito dele, achava ele muito engraçado. Aí mais adiante teve aquela storyline dele, onde ele era um cara que estava como agente livre, não tinham escolhido ele lá no draft, aí ele ficava naquela storyline de agente livre, de ter que escolher uma brand, ter que lutar lá para uma brand poder pegar ele para a brand. Então foi bastante engraçado aquela storyline lá, onde ele venceu o título de dupla lá do SmackDown. Foi uma storyline muito legal com o Heath Slater, e que mostra que Heath Slater foi um dos grandes jobbers mais queridos pelo público que a WWE já teve. Chad Gable também está presente aqui nessa lista. Chad Gable também é um outro jobber que a gente tem hoje na WWE, que é muito querido pelos fãs da WWE. Eles gostam muito de Chad Gable. Na realidade, eles queriam que o Chad Gable tivesse tendo um patamar maior do que um de um jobber. Seria um mid-card ou até um main-card se ele fosse bem bucado. Mas Chad Gable, mesmo sendo um jobber, é um cara bastante querido pelo público. O público grita bastante o nome dele, gosta bastante de Chad Gable. Ele é um jobber que é bastante querido pelo público e um dia muitos fãs sonham que ele possa levar o patamar de sua carreira. Voltando alguns anos na WWE, a gente teve Barry Horowitz. É um pouco difícil pronunciar o nome desse cara, mas Barry Horowitz, ele foi um dos grandes jobbers que a gente teve na história da WWE. Ele fez sua estreia na empresa em 1987. E dessa estreia ele sofreu derrotas. Na realidade, Barry Horowitz, ele teve uma streak de derrotas, que no caso foram 131 derrotas seguidas, até ele quebrar sua streak de derrotas com o Body Donna Skip, após fazer um rolamento. Diga-se passagem, eu reassisti esse combate aí, e o público foi a loucura, porque foi uma quebra de streak de derrotas, né? O público foi muita loucura. Mas Barry Horowitz foi um dos grandes jobbers que a gente tem na história da WWE. Muitos apontam ele como um dos mais talentosos em ringue do período, mas a WWE optou para colocar ele como jobber. Daí, pegando esse gancho aí de streak de derrotas, a gente teve também o caso do Curt Hawkins, bem semelhante com o caso do Barry Horowitz também, porque o Curt Hawkins também teve uma streak de derrotas. Só que no caso do Curt Hawkins foi um pouco pior, podemos dizer assim, do que com o Barry Horowitz, porque o Curt Hawkins teve a streak de 269 derrotas seguidas, cara. Ele foi quebrar essa streak só na WrestleMania em um combate de duplas, junto com seu parceiro Zack Ryder, onde ele quebrou essa streak vencendo a tag Revival e ganhando o título de tags. Mas ele ficou quase 270 combates, né,
sem vencer ninguém. Também antigamente a gente teve o Duane Gill, conhecido popularmente como Gilbert, que nada mais é do que um cos pobre, podemos dizer assim, do Goldberg, né? Era bastante engraçado ele imitando o Goldberg, o jeito no qual ele imitava, porque era muito legal, né? Ele fazia as poses lá do Goldberg, aí fazia um monte de careta. Aí engraçado que, tipo, na entrada dele, ele vindo lá pelo vestiário, né? Que nem a gente faz com o Goldberg, que a galera pega, né? Coloca a câmera lá e mostra o Goldberg vindo lá pelo vestiário até o ringue. No caso dele, fazia igualzinho, só que na hora da entrada, ao invés de ser aquele monte de faísca, né? Que saía, no caso do Goldberg, no caso dele, era só umas varetinhas que saíam, umas luzinhas, né? Que a galera acendia com fósforo e saia as varetinhas, né? É engraçado que na entrada dele, essas pequenas varetinhas, ele ficava todo doidão, porque quando alguma delas pegava na pele dele e ele se queimava, né? Era bastante engraçado isso daí. Era um cara bastante engraçado, cara, o Gilbert. Eu gostava muito dele, achava muito engraçado ele. E pra fechar aqui a lista principal, que entramos nas menções honrosas, eu vou colocar o italiano Santino Marella, cara. Santino Marella foi um dos jobbers mais queridos pelo público da WWE. A galera achava muito engraçado, primeiramente o finalizador dele, né, que era muito zoado, muitos até apontam como o pior finalizador da história da WWE, que no caso foi a The Cobra, né, que basicamente ele fazia uma posiçãozinha de cobra com o braço dele e tocava no rosto do oponente. E também teve aquela vez em que, ou melhor, as vezes em que ele se vestia de mulher, né, que ele no caso fazia a Santina Amarela. E também às vezes em que ele vencia o cinturão de forma bastante assim, no vacilo do oponente dele, ou era com distrações. São coisas como essa que levam o Santino Marella a ser um jobber bastante querido pelo público da WWE. Para abrir aqui a menção honrosa, eu vou colocar o The Brooklyn Brawler. O The Brooklyn Brawler é um dos grandes jobbers que a WWE já teve. Eu lembro que no período lá antigo, em que o Brooklyn Brawler atuava lá, que ele era um wrestler ativo, mesmo ele estando como heel na maior parte das vezes, ele era um cara que o público geralmente não conseguia vaiar ele, podemos dizer assim. Ele era, de certa forma, até apoiado pelo público. O público gostava dele. Eu não vejo porquê, é um cara que eu não vejo sinceramente nada demais nele. Mas eu via que o público, de certa forma, apoiava ele. E a WWE dá muito moral pra ele, né? Eu não sei porquê, mas é um cara que a WWE costuma dar muita moral. E durante um longo período, mesmo ele não sendo mais um wrestler ativo, a WWE costumava fazer bastante segmentos com ele no backstage da empresa. E pra fechar aqui a menção honrosa, eu vou colocar James Ellsworth, cara. James Ellsworth, que foi um dos grandes jobbers que a gente teve na história da WWE. E o cara, ele quase sempre foi querido pelo público. James Ellsworth, que começou lá sendo squashado pelo Braun Strowman. Ele no período inicialmente como lutador local, tomando um squash do Braun Strowman que tá surgindo ainda, com o personagem dele de monstro entre homens. Daí tomou aquele squash lá, a WWE começou a usar outras vezes ele. E daí, mais adiante, James Ellsworth venceu o AJ Styles que no período era campeão mundial da WWE. Foi com a ajuda do Dean Ambrose? Foi, mas aquilo ali deu muita moral pra ele e fez com que a WWE utilizasse ele outras vezes. Fora também os segmentos que ele já fez com as divas, né? Ele sendo o manager da Carmella, ajudando a Carmella a se tornar a primeira Miss Money in the Bank. E curiosamente, James Ellsworth, quando estava fora da WWE, ele chegou a fazer dupla com o Gilbert.